bem com vocês? Estava ali dando aquela nadada, nadei mais ou menos uns 2 quilômetros, crawl, peito, é, mergulhei, agora vou lá em cima tomar um banho e tô virando um atleta, galera. Eu tô achando que eu vou participar de um triatlo ou de alguma coisa porque tô virando assim, tá demais. Essa quarentena eu tô arrebentando, tá? Só tomar um banhozinho e já venho aqui dar aula pra vocês. Um abraço, galera! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Novamente banhozinho tomado, higienizado. E estamos aqui. A saudade é grande. Pô, não aguento mais ficar em casa. Mas, infelizmente, é recomendação, a gente tem que seguir. Vamos tentando interagir, vamos tentando falar, vamos tentando trocar conhecimento. E aqui eu vou para os aspectos naturais da Europa, parte 2, que a gente vai falar sobre clima e vegetação. Começo a aula de hoje falando o seguinte: quais são os fatores que influenciam o clima? Por quê? Para você caracterizar um clima, tem alguns fatores que influenciam e cada região vai mudar o tipo de clima por conta desses fatores. O primeiro é a altitude. E aí você vai perceber, quanto mais altas as regiões, mais frio será e assim por diante. E aí você vai perceber que nessas regiões de grandes latitudes vão ser os climas mais frios. E nas regiões de baixas latitudes vão ser os climas menos frios, porque no caso da Europa ela está totalmente no hemisfério. Quanto mais próximo do mar Mediterrâneo, mais quente vai ser um pouco, mas o inverno também vai ser um inverno um pouco também mais frio, diferentemente do Brasil, que é um país tropical. Tá? Continentalidade. Quanto mais próximo do mar, mais úmido, e quanto mais para dentro, mais seco. Você vai perceber isso. Outra corrente marinha, como é que eu vou dizer? Se a corrente vem de uma área mais fria, vai influenciar no clima mais frio. Se ela vier de uma área mais quente, vai influenciar também. E as massas de ar também, dependendo se ela vir de um deserto ou se ela vir de uma região mais seca, pode provocar. Dentro desse contexto, nós classificamos o continente europeu em 6 tipos climáticos. Quais são eles? Subpolar e frio de montanha, que é essa parte aqui mais acima. Temperado frio, tem autores que classificam tudo junto. Aí depende de cada autor, a apostila de vocês classifica aqui como temperado frio. Aqui, temperado oceânico, que é essa parte verdezinha aqui mais clara. Aqui, temperado continental, que é a parte amarela, se você notar, é uma grande parte, disputa aqui com a parte rosinha. Aqui, o Mediterrâneo, que é essa partezinha aqui mais aqui, ó, perto aqui da Itália, da Grécia. E o semiárido temperado, que é essa parte aqui que já está mais próxima da Ásia. Tá? O primeiro clima que eu vou falar é o temperado oceânico, que ele tem uma média, um elevado índice pluviométrico, sem grandes variações durante o ano, tá? O outro é o temperado continental, que ele pega mais a questão do leste europeu. Tem o temperado frio, que vai ocorrer nas regiões mais de latitudes mais elevadas, ou seja, nas regiões mais acima, mais ao norte. Tem o Mediterrâneo, que ele é muito seco, tá? A característica desse clima é que o verão é quente e seco e o inverno é frio e úmido, tá? Você tem o subpolar, que são as regiões mais frias ainda, lá em cima, assim, invernos extremamente rigorosos. Você tem o clima frio de montanha ou alpino, também, que é assim, é um clima muito frio, tá? E você tem o clima semiárido temperado, que é a parte mais leste. Por quê? Tem baixa quantidade de chuva. Automaticamente, quando você tem esses tipos de climas, você vai ter tipos de vegetações bem propícias a esse tipo de clima. Porque não adianta nada você ter, se você tiver um clima, uma vegetação de clima tropical, levar para a Europa, provavelmente ela não vai sobreviver, dependendo do tipo de clima, porque ela não se adapta àquele meio. Então, o que acontece? A partir daí, a gente vai trabalhar com os climas europeus, a parte que dá para, você vai ver que vai desenvolver agricultura, tem parte que não vai, por conta dessa questão climática. Vamos lá, quais são os climas? Floresta boreal, tundra, taiga, floresta temperada, estepes. Florestas mediterrâneas, tá? Aqui é onde ocorre cada tipo de vegetação. Vocês vão perceber que nas regiões mais altas vão ocorrer, mais frias vão ocorrer a tundra, por exemplo, tá? E aqui a gente começa com ela. Por quê?
são as áreas que circundam o Polo Norte. E você vai ver que o solo ele fica a maior parte do tempo coberto de gelo. Então é uma vegetação mais gramínea. É uma vegetação que não vai, como é que eu vou dizer a você, não é muito aconselhar, não tem como praticar agricultura e assim por diante. Depois as florestas de coníferas, que são aquelas florestas diferentes da nossa, diferentemente das florestas tropicais, são florestas em formato de cone. Se a gente quiser comparar, a gente pode comparar com a vegetação da mata araucária, mais ou menos, tá? Mas a gente poderia comparar. São espinheiros e mais espaçada, ela não é tão densa, tá? Você também tem a floresta temperada, essa daqui já vai começar a aparecer um pouco com a vegetação brasileira, tá? Vocês vão ver assim, restam poucos porque a maior parte foi devastada no período das grandes revoluções industriais e assim por diante. Você tem estepes e pradarias, que são vegetações mais rasteiras, lembra muito a questão dos pampas gaúchos, tá? Você tem a floresta mediterrânea, que é um misto de vegetação de médio porte, tá bom? E você tem aqui, finalizando a unidade, os exercícios para fazer. Professor, mas são diversas páginas. Gente, a gente está trabalhando e vamos fazendo aos poucos. Se não der para fazer tudo essa semana, faça um pouquinho e termine na próxima. Por que eu estou falando isso? A gente tem que criar o hábito de fazer o dever. Toda vez que o vídeo for postado, você assistir o vídeo, se tiver alguma atividade, você fazer. Por que eu falo isso? Se você deixar tudo acumular, você acaba se embolando. Então, exemplo, passei o vídeo, o professor passou 8 páginas. Professor, 8 páginas. Calma, faz 3, depois faz mais 2. Mas foi uma forma que eu encontrei de deixar vocês sempre com atividades para fazer. Além dessas atividades, eu vou procurar fazer folhinha de exercício e postar na plataforma para vocês, tá bom? Com essa matéria aqui, a gente finaliza a apostila 1. Então, vamos trabalhar com calma, depois eu vou dar uma revisãozinha de todo o conteúdo da apostila 1, para a gente poder ficar assim, bem afinado na questão da matéria e dar continuidade dar continuidade na apostila 2, tá bom? Espero que tenham gostado. Desculpa às vezes, mas gravar videoaula não é muitas vezes legal, porque não tem aquela interação com os alunos. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.